Fala galera, aqui é o Gui do 12min e hoje eu vim responder algumas perguntas incríveis que vocês enviaram lá no Insta do 12min App, @12min App. Aproveita e vai lá e segue a gente se você ainda não segue, hein? A gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, profissional, como podemos crescer, ser mais produtivos, gerir melhor a nossa grana e muito mais. E lembre-se, todos os livros que eu mencionar nas respostas estão disponíveis no formato de microbook no app 12min. O que são os microbooks? Microbook basicamente é o resumo, ou tecnicamente falando, a resenha crítica, os principais pontos do livro de uma forma didática e simples de entender em 12 minutos de áudio ou texto. Você vai poder ouvir, por exemplo, no trânsito, esperando o ônibus, entre uma reunião e outra, lavando a louça, na academia, enfim, aproveitar esses micro momentos do dia para aprender algo novo todos os dias. Bora lá para as perguntas? Primeira pergunta: como posso desenvolver um plano financeiro robusto para minha empresa, maximizando lucros e mantendo uma gestão financeira saudável? Bom, como qualquer tipo de planejamento, o primeiro passo é você definir aonde você quer chegar, a sua situação desejada. Então, quais são os objetivos para esse ano para sua empresa? Você quer crescer o seu faturamento em X%, você quer faturar X, você quer a margem de lucro de tanto, enfim, dentro do que é factível, dentro do que é possível, dentro do que você entende do seu mercado, do seu negócio e das capacidades ali da sua empresa, você define os seus objetivos para o ano. A partir daí, você precisa entender as variáveis que vão compor essa receita, por exemplo. Então, seu objetivo é faturar X. Para faturar X, como é que vai compor isso? Bom, você é um negócio de assinatura como o nosso, então você tem a receita de renovação. O que é que você pode esperar de forma realista da sua receita de renovação ao longo de todo o ano? Se você tem aquisição orgânica, o que é que você pode esperar da aquisição orgânica ali ao longo de todo o ano? Se você tem uma aquisição paga, por exemplo, você investe em mídia paga, qual que é o retorno sobre o investimento que você espera? Quanto que você precisa investir com um retorno positivo para chegar naquele objetivo de receita, somado ali a receita de renovação e a receita de aquisição orgânica? Isso aí, por exemplo, eu estou dando um exemplo mais ou menos no caso do 12min. Se você é uma empresa B2B que tem vendas, um time de venda e tudo, qual que é o retorno que você tem que ter em cada venda? Quais são as variáveis que vão fazer um vendedor ser lucrativo e gerar receita lucrativa para a sua empresa? Quanto que um vendedor consegue vender? Quantos vendedores que você precisa para alcançar aquele objetivo de receita? Enfim, você vai entender as variáveis que vão compor essa receita e buscar entender como você vai impactar essas variáveis para alcançar os seus objetivos para o negócio. Então aí, a partir daí, você vai fazer essa quebra ao longo do ano, a engenharia reversa, para entender, pô, eu quero faturar X no fim do ano. Quanto que eu vou faturar no último trimestre, no terceiro trimestre, no segundo trimestre, no primeiro trimestre? Essas estratégias que eu tô propondo aqui, que vão compor essa receita, como que elas vão ser compostas ao longo de todo o ano? Entendendo onde você quer chegar, entendendo as variáveis que impactam essa receita. Fazendo essa engenharia reversa, tá na hora de entender o como. Quais são as estratégias que você vai desenvolver para alcançar esses objetivos que você está definindo aí para o seu ano? Pô, eu vou diversificar os meus canais de receita, eu vou diversificar o meu mix de produtos, eu vou fazer algumas ações que vão impactar na renovação, enfim. Quais são as estratégias que você e o seu time vão elaborar, vão estruturar, vão executar para fazer esse resultado acontecer? E a partir do momento que você elabora as estratégias, você segue essa mesma lógica da engenharia reversa, do fim do ano até o começo do ano, como que essas estratégias vão sendo implementadas, e aí é a hora de entender os recursos necessários. O que você precisa, quais os recursos que você precisa para alcançar esses objetivos, para fazer esse plano se tornar realidade e você alcançar os seus objetivos. Recursos, pessoas, serviços que você vai contratar, ferramentas que você vai contratar, entender o que você vai pagar de imposto. Então, quais são os recursos que vão demandar, o seu projeto vai demandar para você alcançar aí esses objetivos. A partir do momento que você definiu os recursos, pessoas, ferramentas, maquinário, dependendo do seu negócio, enfim, todos os recursos, serviços, todos os recursos que você precisa para realizar aquele plano e fazer o seu resultado acontecer, você tem ali um planejamento geral. Primeiro ponto, só depois que você define os recursos e a receita que você vai conseguir fazer o cálculo de impostos. Aí fez o cálculo de impostos, você tem uma projeção ali com tudo que você vai gastar e com o que você espera de receita. Aí você tem que entender se a conta fecha, né? A receita está maior do que os custos, está lucrativo,
Tá gerando caixa? Tem uma gordurinha ali para caso alguma coisa dê errado? Porque a gente sempre imagina que o plano vai dar super certo, mas às vezes pode não dar. Você tem uma margem ali para trabalhar. É interessante fazer diferentes cenários de resultado para entender como você vai alocar os recursos da melhor forma possível, para essa coisa não for maravilhosa, for um pouquinho menos, for muito menos. Você ter ali diferentes estratégias para diferentes cenários de resultado ao longo do ano. Também é bem importante para que você tenha um planejamento sustentável para o caso aconteça uma oscilação, caso as coisas não vão conforme o planejado, você já tem um plano B, já tem um plano C para saber lidar com essa situação da melhor maneira possível. A partir daí você vai desenhar aí o seu caixa ao longo do ano. Idealmente você ter uma visibilidade dia a dia de como vai ser o seu caixa, pelo menos para os próximos 6 meses, e aí ir atualizando constantemente, né? Na medida em que você vai realizando, você vai entender, pô, o realizado está de acordo com o projetado, tá mais, tá menos, eu preciso fazer algum ajuste aqui, e aí você vai controlando o seu negócio a partir desse planejamento. Alguns livros que vão poder te inspirar e te dar um embasamento legal na hora de estruturar esse planejamento estratégico. O livro do TVEP ensina muito sobre planejamento e gestão do tempo, é sensacional. Avalie o que importa, que fala sobre a filosofia de OKR, que você pode usar para definir os objetivos, os resultados-chave, que vão ser a base ali do seu planejamento estratégico, os indicadores ali que eu mencionei na nossa pergunta, a estratégia do Oceano Azul, a startup enxuta, Paixão por Vencer, alguns livros bem legais que abordam esse tema do planejamento estratégico, gestão de alta performance, administração de alta performance, é o High Output Management, do Andy Grove, acho que é gestão de alta performance em português. Esses livros são bem legais e vão te dar um embasamento bem massa na hora de estruturar esse planejamento estratégico. Bora para a próxima pergunta. De que maneira posso melhorar a minha liderança e a performance da minha equipe? Bom, acabei de falar do Gestão de Alta Performance do Andy Grove, é um livro sensacional sobre liderança, sobre gestão estratégica, escrito por um cara que é um mago da gestão, que é o Andy Grove, que foi responsável aí pela transformação que fez com que a Intel se tornasse essa grande potência mundial presente aí na grande maioria dos computadores do mundo inteiro. É um livro para média gestão, ele fala muito sobre liderança, ele fala muito sobre gestão de time, é um livro que eu recomendo demais para a gente falar aí sobre como melhorar a performance do time, como melhorar a sua liderança. Outra grande questão relacionada à liderança que vai ser transformadora aí na hora de liderar e de trazer resultados para o seu time, para os seus liderados, para trazer a empatia, para fazer com que o time compre a ideia e jogue junto, é a questão da inteligência emocional. É você saber lidar com as pessoas com a devida empatia, você saber lidar com pessoas diferentes, de formas diferentes, você saber motivar diferente, você saber alavancar diferente, de acordo com o que você entende aí sobre os seus liderados e sobre as suas relações com os seus liderados. Então a gente tem aí alguns livros sensacionais também sobre essa questão da inteligência emocional. O próprio livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, A Coragem de Ser Imperfeito e a Coragem para Liderar, da Brené Brown, foca muito nesses assuntos da inteligência emocional, da vulnerabilidade, como que isso se aplica no contexto da liderança, especialmente, claro, o Coragem para Liderar. Um outro livro que eu não posso deixar de mencionar aqui é o Princípios, do Ray Dalio, é o meu livro preferido, é um livro que fala sobre princípios de vida e trabalho de um grande gestor, um cara que alcançou sucesso aí em todas as áreas da vida, e ele traz os princípios que ele desenvolveu ao longo do tempo, na medida em que ele foi vivendo, na medida em que ele foi vivenciando situações, lidando com diferentes situações, ele foi desenvolvendo princípios para lidar com aquela situação da melhor forma possível. E claro, se aquela situação aparecia de novo de uma forma diferente, ele via que aquele princípio não dava certo, ele aprendia, se desenvolvia melhor o seu princípio e trazia ali um princípio aprimorado. Ali são os princípios de vida e trabalho do Ray Dalio e traz insights sensacionais sobre como fazer gestão, sobre como liderar e como tocar bem tanto a vida quanto o trabalho. Eu recomendo demais. Mas voltando aí para a sua pergunta, como melhorar minha liderança e a performance da minha equipe? Bom, acabei de elaborar um pouquinho sobre isso, que é a questão da inteligência emocional. Você saber ter empatia e você, para mim, uma das grandes sacadas da liderança é você entender que cada pessoa é de um jeito. Você entender que o que vai motivar o fulano talvez não motive o ciclano, que o que vai alavancar o fulano talvez não alavanque o ciclano. Você entender que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma alavanca diferente, e esse exercício de empatia para lidar com essas situações vai te ajudar demais. Você ter já esse conhecimento prévio de que as pessoas são diferentes e você precisa entender as diferenças de cada um para entender como
tirar o melhor de cada liderado é algo muito, muito importante, que vai melhorar a sua relação com o seu time e que vai alavancar aí o seu time e vai melhorar a sua liderança e, consequentemente, a performance da sua equipe. Um outro insight que eu posso te trazer sobre liderança que vai ajudar demais a desenvolver o seu time é quando você está ali, tendo, por exemplo, né, a gente no Gestão de Alta Performance fala sobre as reuniões 1 a 1, as famosas one-on-one. Semanalmente você está tendo reuniões com seus liderados individuais, onde você vai trabalhar a questão da performance, do desempenho do trabalho em si, o que está sendo feito, onde pode melhorar, e também o desenvolvimento daquele profissional para os seus próximos passos, dentro da empresa ou até fora dela. Se o cara quer empreender, se o cara tem um sonho diferente de estar simplesmente ali na empresa o resto da vida, você também está dando o devido suporte para ele. Nesse quesito de liderar e de entender o que ele está fazendo, como está sendo feito, é importante você entender que às vezes você vai identificar vários pontos de atenção e vai tentar talvez atacar todos eles de uma vez e que isso não funciona. Acaba que você tenta atacar um monte de coisa, ele tenta resolver um monte de coisa e nada anda. É imprescindível você saber elencar, priorizar os pontos de atenção e focar em um de cada vez. Vamos supor que você está trabalhando com um vendedor, ele tem um problema de ser empático com o seu cliente, de trazer aquela questão ali, de mostrar para o cliente que ele entendeu o que o cliente está querendo dizer, que ele precisa ouvir mais e falar menos. Enfim, você tem uma questão ali de como ele lidar na hora da venda, você tem uma questão ali de como que ele, do volume de ligações que ele está fazendo, tá baixo, ele precisa ligar mais para converter melhor, ou então ele até liga muito, mas a conversão dele está muito baixa. Enfim, você encontra ali diversos pontos de atenção. Você vai pegar o mais impactante, o que mais você acredita que vai fazer a diferença e vai trabalhar aquele ponto específico. Na próxima reunião, você viu que ele trabalhou aquele ponto, que trouxe um resultado interessante, que ele já entendeu, aí você passa para o ponto seguinte. Tentar resolver tudo de uma vez, acaba não resolvendo nada. Acho que essa é uma dica prática bem interessante que eu posso te dar nessa questão de liderança. Bora para a terceira pergunta, pessoal. Quais são os melhores métodos para gerir o meu tempo de forma eficaz, equilibrando trabalho, desenvolvimento pessoal e lazer? Bom, eu vou falar um pouco aqui da minha experiência, não vou me focar muito nos livros não. Talvez eu possa mencionar aqui especificamente o TVEP, que é o livro sobre o planejamento e gestão do tempo. Basicamente o TVEP, ele nasce como um curso de planejamento e gestão do tempo que eu já tive o prazer de fazer. Foi onde eu aprendi a planejar, foi onde eu aprendi a gestão do tempo, e é uma metodologia que trabalha muito essa questão das diferentes esferas da vida, de não deixar a peteca cair em uma esfera para focar em outra, e a gente saber realmente fazer esse equilíbrio da melhor maneira possível. Primeiro ponto, esse equilíbrio nunca é perfeito. Uma vez alguém me falou que essa questão do equilíbrio da vida, trabalho, lazer, enfim, pessoal, é como se você estivesse pedalando uma bicicleta. Se os seus dois pés estão no mesmo lugar, a bicicleta não está andando. Quando você está pedalando, tá um em cima, outro embaixo. Uma hora você está focando mais no trabalho, outra hora na vida pessoal, outra hora tá dando foco pros amigos, outra hora pra família, enfim, não dá para ser algo perfeito, mas dá para ser algo fluido e algo que realmente não deixa a coisa desestruturar, a coisa quebrar em uma esfera ou em outra, né? Sobre o trabalho em si e a gestão do tempo para trabalhar, o pessoal gosta muito, eu já utilizei muito e também para mim foi muito eficiente a questão do método Pomodoro, que é você focar ali, tem aplicativo para isso e tudo, foca 25 minutos, pausa 5, foca 25 minutos, pausa 5, e nesse foco, notificação longe de você, celular de preferência longe de você, foca naquela tarefa para que o seu tempo flua, para que você flua naquela tarefa. A gente já teve um vídeo falando sobre multitarefa aqui, que é uma coisa que é um mito, é um negócio que não funciona. Na verdade, sua atenção tá pulando de um lado para outro e cada vez que você desfoca uma coisa para focar em outra, você tá perdendo tempo, tá perdendo energia e não consegue entrar no estado de flow, que é realmente fluir numa tarefa, onde a coisa parece que o tempo tá passando mais devagar, a coisa tá fluindo, a coisa fica prazerosa. Para isso, você precisa começar a focar 100% naquilo ali. O começo é maçante, é difícil, você quer desviar a atenção, você quer olhar uma notificação, um WhatsApp, um Instagram, mas eu te garanto, você focar a sua atenção na hora que você está trabalhando, na hora que você está trabalhando em um projeto, você foca 100% naquilo, tira as outras abas, deixa o celular de lado e foca. Vai passar um pouquinho, você pega no tranco e aí, meu amigo, você entra no flow, no fluxo, e a coisa vai. Mas para a questão de gerir o meu tempo de forma eficaz, equilibrando a minha vida pessoal, equilibrando o lazer, equilibrando o meu desenvolvimento e o trabalho, uma grande dica que eu posso te dar: priorize o tempo para você como a primeira coisa no seu dia, principalmente se você for empreendedor. O dia te engole, o trabalho te engole. Eu vou deixar para ter um tempo para mim, para fazer um exercício, para meditar, para fazer uma oração, para ler um livro. Na hora do almoço, quando você vê, te engoliu, você teve que ficar trabalhando ali, surgiu uma reunião, você perdeu. No fim do dia, um dia que você tá morto, você acaba não dando conta de fazer e sente aquele mal-estar de não ter focado em você. E pelo contrário, quando você começa focando em você como a primeira coisa do seu dia, a recompensa que isso te dá,
para encarar o seu dia com mais disposição, com mais vontade, sabendo que você já cuidou um pouquinho de você, isso faz muita diferença. E o principal, principalmente para o empreendedor, é algo que vai te ajudar a manter o ritmo, a manter o hábito, a manter a rotina. Começo do dia ser para você. As primeiras horas do seu dia serem para você fazer as coisas que te fazem sentir vivo, para você cuidar aí da sua saúde. Então, dormir bem, acordar, fazer um exercício, fazer uma oração, uma meditação, enfim, não sei qual a sua crença, mas cuidar aí desse lado espiritual também, eu pelo menos acredito que isso é muito importante. Então você tem aquele primeiro momento do dia para ter um carinho com você mesmo, para fazer algo que você gosta, para cuidar do seu corpo, da sua mente, é muito interessante e vai te ajudar a começar o seu dia da melhor forma possível e aí você encarar o trabalho também da melhor forma possível. Outro ponto, entender que o trabalho é uma maratona, não é uma sprint. Não adianta esse mito, vou trabalhar 16 horas por dia, vou trabalhar 20 horas por dia, vou dormir 4 horas. É glamourizado isso, né? Tem gente que acha bonito falar que não dormiu, que acha bonito falar que tá saindo do escritório 1 da manhã. O que acontece é que isso não é sustentável. Você pode até ficar todo dia trabalhando 16 horas por dia, dormindo quase nada. Você não vai estar produtivo, você não vai estar tomando as melhores decisões, o seu cérebro não consegue trabalhar nesse nível de intensidade. Você precisa de um tempo de descanso, de qualidade, para você estar renovado e energizado. Sua energia vai caindo, sua tomada de decisões vai ficando distorcida, deturpada. Se você não dorme bem, se você não se alimenta bem, se você não cuida do seu corpo, da sua mente, se você não tira esse tempo para você, você não consegue a longo prazo manter algo produtivo e sustentável. Você pode estar até dedicando aquele tempo, mas ele vai ser cada vez pior. Então, por mais contrassenso que isso pareça, para você ser mais produtivo para o trabalho, tem um tempo para você no começo do dia, tem a hora de você desligar, desconectar, tanto do trabalho quanto das telas, para você descansar, para você ter um sono de qualidade, para no outro dia você estar disposto para fazer suas coisas, para cuidar de você, para cuidar do seu trabalho. Uma coisa que eu faço também com relação ao lazer, que me ajuda demais, principalmente na questão do fim de semana. Bom, durante a semana eu priorizo o tempo para mim, e aí o resto do dia, se eu precisar ficar trabalhando, eu fico. Idealmente eu tenho uma hora para finalizar também, a não ser que tenha algo muito urgente, muito importante, que não dá para esperar mesmo. Eu tenho uma hora para finalizar, para cuidar de mim, para ter um tempo comigo, para ter um tempo com a minha namorada, enfim, para eu dormir, para eu descansar e tudo mais. E por fim, no fim de semana, eu faço o contrário. Eu vou trabalhar menos tempo e cuidar mais de mim no fim de semana. Então eu priorizo o trabalho, foco no que eu preciso focar, se eu preciso trabalhar, se eu preciso desenvolver alguma coisa, eu faço ali como começo do meu dia para eu ter o restante do meu tempo livre. Uma outra questão com relação a essa coisa do lazer é que a gente muitas vezes tem vários amigos, tem a família, tem namorada, tem família da namorada, enfim. É muita gente pra gente dar atenção, que a gente quer dar atenção e estar com aquelas pessoas. Não caia na ideia de dar tempo, de ter tempo pra todo mundo o tempo todo, senão você nunca vai ter tempo pra você. Então, pô, uma semana você foca na sua família, na outra semana a família do seu namorado, um dia você encontra com um amigo, na outra semana você encontra com o outro. E ao longo do tempo você vai se equilibrando e vai conseguindo ter algo sustentável, onde você se sente bem com você mesmo, se você se sente bem com o seu ciclo social e se sente bem com o seu trabalho. Com relação ao desenvolvimento pessoal, eu gosto de separar o meu desenvolvimento pessoal, principalmente a questão da leitura, no que eu faço para mim, pessoa, no que eu faço para me desenvolver as minhas habilidades no trabalho. Então, basicamente, o livro que eu tô lendo para propósitos pessoais, para eu descansar, porque é um tema que eu gosto, não tem nada a ver com o trabalho, eu deixo para fazer de noite, até porque eu tenho uma hora ali que eu desligo minhas telas, algumas horas antes de dormir, deixo meu celular já com o despertador lá dentro do banheiro, não fico em TV e tudo, então aquele finzinho do dia eu dou uma lida antes de dormir, me relaxo, eu gosto pra caramba, e ali eu faço as leituras que tem a ver mais com a pessoa física, vamos dizer assim. Já a leitura, os vídeos, os cursos com relação ao trabalho, eu gosto de fazer isso ao longo do dia. Nas pausas ali entre o intervalo de produtividade e outro, né, onde eu tô focado numa tarefa, entre uma pausa entre uma tarefa e outra, eu vou ler um pouquinho, vou assistir um vídeo que é interessante, eu vou começar a fazer algum curso. Na hora do almoço, eu tiro um tempinho ali para essa questão do desenvolvimento, para eu ler alguma coisa, para eu fazer um curso, enfim. O meu desenvolvimento profissional e as tarefas, né, seja uma leitura, seja um curso, seja o que for, eu gosto de botar dentro do meu horário de trabalho, eu gosto de separar tempo para isso. Isso é algo que me ajuda demais. E por fim, uma dica que eu posso dar para você gerir o seu tempo de forma eficiente é você separar dentro de você o patrão do funcionário. O que é isso? O patrão, na noite anterior, ele vai definir o que o funcionário vai fazer. O funcionário você mesmo vai fazer no dia seguinte. Então eu planejo todo o meu dia. Eu tento ver o meu dia seguinte igual um filme. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Pô, eu vou acordar, eu tenho que ter aquele tempinho pra alma voltar pro corpo, eu vou tomar um banho, eu vou treinar, eu vou voltar do treino, vou tomar outro banho, vou tomar um café saudável, e aí eu vou pro trabalho, vou sentar, vou trabalhar.
tem a tarefa X, tem o almoço, enfim, você bota o deslocamento, você vê no dia igual um filme, planeja ali passo a passo, com deslocamento, com tempo pro banho, com tempo para acordar, enfim, planeja o seu dia todinho e no outro dia você é o funcionário de você mesmo, você só segue o script. Você vai se impressionar com o tanto de coisa que você consegue fazer e com o quanto no fim do dia você tem uma sensação de estar energizado, de não estar aquela exaustão, de ter que não só fazer, mas pensar o que você tem que fazer e você não planejou que tinha um deslocamento de um lugar para o outro e ficou perdido e já comeu o seu dia, seu planejamento já se enrolou e virou uma bola de neve. Essa separação, onde no dia anterior você tenta ver o seu dia como um filme, planeja o seu dia e no outro dia você só segue o script, isso te traz uma energia, te traz uma paz de espírito, você consegue fluir muito bem. Próxima pergunta: quais são as melhores práticas para manter amizades saudáveis e produtivas enquanto estou focado no meu crescimento profissional? Eu falei um pouquinho disso aí na pergunta anterior, sobre essa questão de dedicar o tempo às diferentes pessoas que são importantes para nós, seja os nossos amigos, seja os nossos familiares, seja o nosso ciclo e a nossa namorada, nossa esposa, a família dela, os amigos dela, onde a gente também dá um pouquinho de atenção, enfim. Como fazer esse equilíbrio de dar tempo e dedicar, né, tempo para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que importam com a gente, enquanto a gente tem que focar na gente mesmo, cuidar do nosso pessoal, cuidar do nosso profissional, trabalhar, enfim, como que a gente consegue conciliar isso tudo. E uma dica que eu posso te dar, que é bem simples, é entender que não dá pra você abraçar o mundo todo de uma vez. A vida é a longo prazo, né? Tem semanas, meses, anos, parece que não tem tempo pra nada, mas se você entender que tem tempo pra tudo e dar atenção um pouquinho pra cada frente, cada vez, a coisa flui muito melhor. Então, ao invés de, eu quero dar atenção pra todos os meus amigos, quero dar atenção pros amigos da minha namorada, pra família da namorada, pra namorada, enfim, não dá. O tempo não dá. Então, entenda que, essa semana, deixa eu dar atenção pro meu amigo X, deixa eu dar atenção pra minha família. Na semana que vem, eu dou atenção pra família da minha namorada, dou atenção pra minha galera Y. Por aí, você vai conciliando ao longo das semanas e vai conseguir dar um pouco de atenção pra todo mundo e não deixar de focar o seu tempo que você precisa focar pra trabalhar, pra crescer, que é a maior parte aí do seu tempo. Outro ponto muito interessante, muito importante sobre essa questão de amizade, que às vezes a gente não para pra pensar, já percebeu aquele amigo que a gente fala assim, esse é um amigo de verdade. Às vezes você fica meses sem ver, às vezes você fica um ano sem ver, e quando encontra aquela coisa gostosa, parece que você viu a pessoa ontem, vocês botam papo em dia, a coisa flui, é gostoso, não tem cobrança. Gente, foge de amizade que é cobrança demais. Isso não existe. Essa pessoa tá te cobrando, tá sendo mais um seu carcereiro do que o seu amigo. Você precisa cuidar de você, você tem outros amigos para dar atenção, você tem a sua família, você tem o seu profissional. Então a pessoa que te cobra demais, te cobra o tempo todo, te pesa e não tá te acrescentando, gente, corta da sua vida. Também é interessante você repensar as amizades, como você mesmo falou aí na pergunta, saudáveis e produtivas. O que não for saudável e produtivo, o que não for uma amizade que te eleva, que te faz bem, que te joga pra cima, tá ali só trazendo problemas, só reclamando, só te jogando pra baixo, né? Não te incentiva, você tá contando seus projetos, a pessoa não dá a menor atenção, enfim. Selecione bem as amizades, né? Tem aquele ditado de que você é o resultado ali das 5 pessoas mais próximas que você convive, alguma coisa assim o ditado. É importante entender isso, com quem você está convivendo, que tipo de amizade você está tendo, porque isso vai influenciar na sua vida, vai influenciar nas coisas que você gosta de fazer, vai influenciar em como você está gastando seu tempo com essas pessoas que são interessantes, que tem a ver com você, a conversa é produtiva. É produtivo não é só sobre trabalho não, a conversa é sobre um desafio que está passando na sua vida, um momento difícil que está passando, já passou uma coisa parecida, a conversa é produtiva, a conversa é legal, tá te levando para algum lugar, né? Foge dessas conversas de futilidade, fofoca o tempo inteiro, falar mal dos outros, desvia a conversa, volta para um negócio que é produtivo e que é legal para todo mundo. E como eu disse, não é só de profissional que eu tô falando não, tô falando do pessoal também. Dentro disso tem alguns livros que eu posso indicar para você que entra muito na questão da inteligência emocional e que vão te ajudar aí nessa jornada de selecionar melhor suas amizades, de selecionar o tempo, saber falar não para um para falar sim para o outro, depois você fala sim para aquele que você falou não e vai lidando de uma maneira legal e equilibrando aí suas amizades e mantendo as amizades saudáveis e produtivas e também cortando aquelas que não estão te fazendo bem. A Coragem de Não Agradar é um dos meus livros preferidos, esse livro é sensacional. Entra muito nesse aspecto de como a gente o tempo todo, sem perceber, tá ali preocupado no que o outro vai achar, tá ali preocupado em fazer o melhor pro outro, a gente acaba esquecendo da gente. Como fazer isso de maneira interessante, de maneira não agressiva, mas focar mais em você, aprender a falar não, aprender a cuidar da sua vida em primeiro lugar. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, fala muito sobre a questão da vulnerabilidade, da inteligência emocional, de como lidar melhor com as pessoas, de como entender que você não precisa ser perfeito para todo mundo o tempo todo e que esse fardo de ser um super-herói é algo que desgasta demais a nossa energia e atrapalha, sim,
o nosso trabalho, a nossa vida. O Inteligência Emocional do Daniel Goleman também já citei aqui. Então é isso, pessoal. Eu acho que alguns pontos bem interessantes sobre a gestão do tempo e da vida pra gente sim manter amizades saudáveis e produtivas, ter um tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, enquanto a gente foca na nossa carreira, na nossa empresa, no nosso crescimento profissional. Bora para a próxima. Qual foi o seu maior desafio como empreendedor e como você superou isso? Bom, pessoal, acho que o maior desafio que eu já passei como empreendedor foi ter que lidar com uma crise na empresa que foi fruto da minha incapacidade, de uma má gestão da minha parte. Porque crise, a gente passa por várias, não existe uma empresa perfeita que tudo acontece maravilhosamente, lindamente e a coisa só dá certo. Isso não existe. Inclusive, um dos principais pontos que definem um bom empreendedor é saber lidar bem com os altos e baixos, saber lidar bem com as crises, saber surfar nas oportunidades e saber sobreviver e seguir firme nos momentos de crise. Por que eu falo que a crise que eu causei é muito pior? Porque, bom, tem crises que são contextuais. Aconteceu uma questão no mercado que impactou a minha empresa, a gente tem que saber como lidar com isso e se virar. Faz parte do jogo. Também faz parte do jogo as crises por má gestão, mas elas são mais dolorosas porque a gente sabe que a culpa foi nossa. Então eu tive um momento onde eu não tinha a menor expertise aí com relação à gestão financeira, eu estava tocando a gestão financeira a primeira vez no meu negócio e estava tocando muito mal. Sendo bem sincero, hoje eu tenho visibilidade e clareza. Com relação a isso, eu não estava conseguindo fazer a gestão financeira da empresa da melhor forma. Eu não sabia planejar. A partir do momento que eu não sei planejar, eu não entendo gestão financeira, eu só estou olhando caixa no fim do mês. E aí uma hora a conta não fecha. E quando a conta não fecha, a coisa já está muito ruim. Porque você não tem uma visibilidade do que a gente chama de competência e caixa. Competência. Quando eu passo o cartão para fazer uma compra, agora nesse mês, a competência é desse mês, mas o caixa é só no mês que vem, né? Porque é no mês que vem a fatura do cartão. Se eu fiz uma venda aqui do meu aplicativo do 12min hoje, você comprou o 12min aí agora, eu só recebo o dinheiro no mês que vem. Então a competência desse mês, o caixa do mês que vem. Se eu tô olhando só pro caixa e o caixa acabou, como é que eu vou pagar o cartão no mês que vem? Uma coisa mais ou menos por aí. A gente entrou num buraco financeiro por uma questão de má gestão financeira. Não tinha muito o que fazer a partir do momento em que eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, como que eu superei isso? Bom, deixa eu entender o que está pegando. Então, eu fui buscar aprender a planejar para conseguir ter uma visibilidade financeira. Fui buscar desenvolver as minhas skills, as minhas habilidades ali com relação ao financeiro, para eu conseguir entender claramente o que está acontecendo, qual é o tamanho do buraco, para a gente entender o que a gente pode fazer para sair desse buraco. Primeiro lugar, como que a gente faz a coisa ficar lucrativa novamente, a receita ficar maior do que os custos. Onde que dá para aumentar a receita? Onde que dá para cortar os custos? Quais as ações que eu posso fazer? Agora eu consegui, tô conseguindo equilibrar e conseguir fazer a receita ficar maior que os custos. Tô com a visibilidade muito clara, dia a dia, dos próximos 6 meses de competência e caixa. Agora eu vou entender o tamanho do buraco. Pô, o buraco tá desse tamanho. O que dá para eu renegociar? O que dá para eu resolver de alguma outra forma? Beleza, até você entender. Pô, isso aqui eu preciso para agora. Quanto que eu preciso para agora? É X. Pô, levantar esse dinheiro. Quais são as formas que eu vou levantar esse dinheiro? Enfim, fazer todo esse planejamento para entender o que está acontecendo, o tamanho do buraco, como, primeiro, estancar o furo, né, que é fazer a receita maior que os custos, lucratividade, geração de caixa, e aí entender o tamanho do buraco, como que eu consigo pagar esse buraco, como que eu vou levantar o dinheiro para pagar esse buraco e pagar dentro das minhas possibilidades, hein? Desenvolver um plano ali para sair daquele buraco, resolver a situação, superar a crise, virar o barco e seguir o jogo. Para mim foi muito difícil lidar com essa situação, primeiro porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu tive que aprender como fazer para poder resolver a crise e então resolver a crise. Isso foi muito difícil e a questão de saber que aquilo tudo que a gente estava passando era minha responsabilidade, né? Foi falha minha, eu deveria estar fazendo algo que eu não estava fazendo como eu deveria e isso impactou negativamente a minha empresa. Então tem uma parte emocional, psicológica de lidar com isso que foi bem complexa para mim. Bora para a próxima, pessoal. O que você pensa quando precisa tomar uma decisão importante? Boa pergunta. Que é o primeiro ponto? A primeira coisa que eu penso quando eu preciso tomar uma decisão importante? Pô, deixa eu entender aqui os cenários, deixa eu entender as variáveis, deixa eu entender as possibilidades aqui que eu tenho. Então, pô, se eu tomar a decisão X, quais são as consequências, o que pode acontecer, o que pode dar certo, o que pode dar errado, quais são as diferentes perspectivas aqui, sempre tentando entender que a minha perspectiva não é única,
que eu posso não saber de tudo, que o que eu acho que tá certo pode não estar certo. Então, pô, se eu acho que o certo é isso, pô, se eu fizer isso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. E se eu fizer aquilo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro. Enfim, entender aí as diferentes perspectivas, não só da decisão X, da decisão Y, as suas consequências, mas entender a situação como um todo, como eu estou entendendo a situação como um todo, buscar pessoas da minha confiança que entendem sobre aquele assunto para discutir a respeito, entender a perspectiva delas que pode ser diferente da minha, entender que eu posso estar errado e ela estar certa caso a perspectiva dessa outra pessoa seja diferente, entender da melhor forma possível a situação como um todo, as decisões e as suas consequências. Então ter uma clareza ali dos caminhos que eu posso tomar, das possíveis consequências, de eu entender o caso, a coisa, sobre a minha perspectiva, sobre a perspectiva de outras pessoas que eu confio, que entendem daquele assunto, para ter a visão mais clara possível e eliminar aí os pontos cegos na hora de tomar essa decisão. Então fazer todo esse estudo, toda essa estrategização, tentar entender a coisa como um todo e suas partes, é o primeiro ponto. O segundo ponto, depois que você fez toda essa análise, antes de tomar a decisão, é dar uma respirada e pensar em outra coisa, e fazer outra coisa, parar de trabalhar um pouquinho, fazer alguma coisa pra você e ver um filme, enfim, dá uma respirada, porque isso vai te ajudar a tomar a decisão com mais clareza. Primeiro, nesse momento onde você tá dando uma respirada, onde você dorme em cima do assunto, sua mente acaba de processar as informações, acaba por pensar em coisas que ela não tinha pensado, então você dá aquele tempinho de processamento pra sua mente, é muito importante. E o outro ponto que faz essa pausa estratégica ser importante também antes de tomar a decisão em si, é a questão emocional. É importantíssimo a gente tirar o emocional da jogada, a gente tomar decisões da forma mais racional e fria possível. Então, quando você faz essa pausa, dá aquela desligada, dá aquela descansada, na hora que você for voltar pro assunto, você vai estar mais zen para lidar com aquele assunto, principalmente se for uma decisão difícil e uma decisão aí preocupante para você. Eu acho que esses são os principais pontos aí para você tomar uma decisão de forma bem embasada e tomar a melhor decisão possível, não deixando aí o emocional impactar na jogada. E finalizando por hoje, pessoal, quais são as estratégias mais eficientes para lidar com o estresse e a pressão associados ao crescimento de um negócio? É um empresário que fez essa pergunta e está dizendo que ainda se sente muito pressionado para fazer o negócio dar certo. O que é o mais eficiente para mim para lidar com essa questão do estresse e da pressão na hora de focar no meu negócio, na hora de fazer o negócio crescer, fazer o negócio dar certo? O que mais funcionou para mim? Foi parar de me ver como um peão no tabuleiro de xadrez e passar a me ver como um jogador de xadrez. E o que eu tô falando? Eu tô falando de tirar o emocional da jogada. A gente acabou de falar disso na pergunta anterior, mas é impressionante na hora que a gente tá tocando o negócio, a gente tá imerso no negócio, a gente tá focando em fazer o negócio dar certo, fazer crescer. Quando vem a crise, quando vem o problema, parece ter uma arma, literalmente uma arma apontada pra sua cabeça. E a coisa não é assim, sabe? Aquela coisa de se der tudo errado. Pensa essa possibilidade de forma mais clara, mais fria, mais tranquila. Pô, se der tudo errado, deu errado. Acontece, faz parte. Pô, se o negócio quebrar, pô, se não vai dar, se o meu time, o que eu vou fazer, a vida das pessoas acabou. Não acabou não. Se você tem um bom time, um excelente time, pessoas boas do seu lado, caso a coisa não der certo, mesmo todo mundo fazendo todo o possível para dar certo, com certeza essas pessoas vão estar realocadas, vão ter um lugar para elas sim. E você está passando por uma crise, por uma falência, por uma coisa assim, ninguém gosta disso, ninguém quer pensar nisso, mas às vezes é bom a gente pensar para entender que no fim ninguém morre nessa história. Não precisa ter uma pressão como se fosse uma arma na sua cabeça. Quanto mais frio, quanto mais tranquilo você lida com as decisões, entendendo que no pior cenário possível, não é tão ruim assim, não é o que a gente quer, é óbvio, mas não é tão ruim assim, eu acho que tranquiliza um pouco pra gente entender e ser mais estratégico, porque quando a gente tem a sensação de luta ou fuga, a sensação de ter uma arma apontada pra nossa cabeça, nós não tomamos nunca a melhor decisão. Você precisa estar com a mente fria para tomar boas decisões. Você precisa estar raciocinando bem, de forma clara, para tomar boas decisões. Então, outro ponto que é bem aliado a essa questão do estresse e da pressão, eu falei algumas perguntas atrás aí também, essa questão de cuidar de você. Você ter hora para dormir e hora para acordar. Você ter um momento para você no seu dia, de preferência o primeiro momento do dia para o seu dia, suas tarefas, seus problemas não acabarem te engolindo. Tem um momento para você no começo do dia, onde você vai cuidar do seu espiritual, onde você vai cuidar do seu físico, porque se você está se alimentando bem, se você está se exercitando, se você está dormindo bem, se você tem um tempo para você, a sua energia é outra, o seu estresse é muito mais baixo. Você está lidando e equilibrando as outras áreas da sua vida, então não parece que a empresa é a única coisa que existe na sua vida. Facilita para tirar essa sensação de que se o negócio der errado é como se fosse a morte. Então é importante por isso, e é importante pela questão aí
hormonal, psicológica, mental, de você estar dormindo bem, de você estar se exercitando, de você estar cuidando da sua alimentação. Porque quando você faz isso, você tem mais clareza para tomar decisões, o seu cérebro funciona melhor, você decide melhor, o estresse é menor, a pressão alivia, e isso faz com que você tome melhores decisões no seu negócio. Entender que ter um negócio, fazer um negócio dar certo, é um jogo de longo prazo. Não adianta você ficar igual um louco agora, amanhã, depois, trabalhar... Chega uma hora que você não aguenta, a máquina pifa. Talvez o seu negócio não dê certo, você entre num buraco sem fundo. Talvez mesmo o seu negócio dando certo, você não vai conseguir ser feliz, você não vai conseguir aproveitar. Você vai ficar doente, aí precisa gastar todo o dinheiro que você ganhar com remédio, cara. Então é importante a gente saber equilibrar muito bem a vida para conseguir, com mais facilidade, tirar o emocional da jogada, tomar decisões mais racionais. Entender que quando a gente está tranquilo, quando a gente está equilibrado, a nossa mente está muito mais clara e é muito melhor para tomar decisões, para lidar com pressão, para lidar com a dificuldade. E na prática é isso que eu te falei, cara. Não adianta vir um problema e parecer que o mundo vai acabar e você entrar em desespero e tentar achar que aquela tensão vai te ajudar. Não ajuda, muito pelo contrário, atrapalha demais. Então é preciso realmente dar uma respirada, tirar o emocional da jogada, lidar racionalmente com as questões, lidar racionalmente com a ideia de dar errado, entender que aquilo ali não é a morte, porque isso te ajuda realmente a ter mais clareza, ter mais tranquilidade para lidar aí com o estresse, para lidar com a pressão, para lidar com a dificuldade, saber, cara, isso é parte do jogo, eu tô jogando, eu quero ganhar, é claro que eu quero ganhar. É claro que eu quero que o meu negócio dê certo. É claro que o Cristiano Ronaldo quer ser campeão. Mas quando ele não ganha, ele sabe que vai ter um campeonato no ano que vem. Que ele vai se preparar melhor, que ele vai jogar melhor, que ele vai aprender com os erros. Então sempre vê a vida como um jogo de aprendizado, de evolução. Mais como pode até ser a arma na cabeça, mas no videogame, você tá jogando, você tá atrás do controle, você não tá dentro da tela. Pessoal, foi um prazer imenso responder a todas essas perguntas. Eu espero realmente ter trazido insights valiosos e dicas práticas que vocês possam aplicar no dia a dia. Caso você tenha alguma dúvida, caso não tenha sido tão claro assim, caso vocês esperem insights mais para um sentido do que para outro, manda pra gente nos comentários, comenta aí com o vídeo, vai interagindo com a gente, que é bom pra gente entender o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode atacar melhor, enfim. A ideia aqui é realmente sempre estar trazendo um conteúdo que vai ser realmente aplicável na sua vida. Você vai poder pegar esses insights aqui, seja das respostas, seja nos outros vídeos que a gente fala de temas específicos, e tem algo aplicável para a sua vida que realmente possa fazer a diferença para vocês. Vocês interagindo com a gente, trazendo suas impressões, trazendo suas ideias, trazendo outras dúvidas, outras perguntas, facilita muito nessa missão aí de trazer algo que realmente faça diferença na sua vida. Não esqueça, todos os livros que eu citei estão disponíveis no 12min, onde vocês podem explorar esses e muitos outros temas em microbooks super práticos e informativos. Eu falei que os livros são disponíveis, me desculpa, na verdade são os microbooks, as resenhas críticas, os resumos, os conceitos chaves do livro, de forma didática e simples de entender, para você aproveitar ali os pequenos momentos do dia, o trânsito, o intervalo entre um compromisso e outro, a academia, lavar a louça, para estar aprendendo algo novo todos os dias. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. Mais uma vez, se tiver mais perguntas além dos comentários aqui do vídeo, manda lá no Instagram do @12minApp e até a próxima.